Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Agislaine Cristina, para quem não conhece o meu nome, tá? O meu nome é Agislaine, com I no final. Eu tenho 28 anos, tá bom? Quero que todos sejam bem-vindos. Esse vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros. E vou contar um pouquinho pra vocês do que eu vivi. Não tudo, porque senão a gente ia ficar muitas horas aqui e ainda assim não daria pra contar tudo que eu passei na minha vida, tá bom? Eu tenho que confessar pra vocês que eu me senti muito incomodada com alguns comentários que eu tive no decorrer da semana aqui no YouTube, de umas pessoas falando que por que eu só trouxe a Thalia pra morar comigo e não trouxe os outros dois. Muitos não sabem o que eu passei, né, na minha vida pra ofender às vezes, né, dizendo assim, como que pode? Teve uma pessoa que comentou assim, agora eu não lembro o nome dela e eu não tô achando aqui nos comentários. Como que pode viver uma vida tão feliz longe dos seus filhos? Se fosse há uns anos atrás, eu teria chorado muito e dado uma má resposta para essa pessoa. Mas como Deus me curou e hoje eu já entendi o porquê das situações e tive que aceitar e perdoar o que fizeram comigo, eu entendo a indignação dela, né? Porque como que uma mãe vive longe dos seus filhos, né? Uma mãe que gerou e deu a vida por um filho e aguentar viver longe, né? Pesado, né? Dói bastante. Dói mesmo viver longe dos filhos. Eu que o diga como é a dor de viver longe dos filhos. Mas enfim, a Thalia tem 9 anos. E ela que mora comigo justamente por não ter um pai. Talvez se tivesse, teria tomado de mim. Tentado brigar para tomar, né? Na justiça. Thalia veio de um abuso que eu sofri na adolescência. E foi uma fase assim, muito triste da minha vida o que aconteceu. Mas eu não vou entrar em detalhes de como foi, até porque eu já perdoei a pessoa que fez isso comigo. Se dizia ser amigo, mas amigo não tinha nada e aproveitou da minha vontade, meu desejo, né, de ser caminhoneira e por ser apaixonada por caminhão, que vi uma oportunidade e acabei, né, sofrendo as consequências de confiar demais na pessoa. Do porquê que a Thalia chama o Lucas de pai, né? Por aí vocês já têm uma noção do porquê que ela vem chamar ele de pai. Eu me lembro até no dia que ele e eu fui buscar ela e ela pegou e perguntou pra ele se ela poderia chamar ele de pai. Meu Deus. Não teve como eu conter as lágrimas, gente. Eu chorei no dia e ele achou engraçado e falou que poderia, não hesitou em dizer que não podia ser chamado de pai por ela. E eu perguntei por que ela queria que ela chamasse ele de pai. E ela falou assim: porque eu sempre quis ter um pai. E você é uma pessoa boa pra minha mãe e vai ser um bom pai pra mim. Nossa, gente, vocês não estão entendendo como aquilo, assim, doeu meu coração. E hoje, assim, a convivência dos dois é muito linda de se ver. Realmente, ele trata ela como um pai, trata uma filha. E eu espero que Deus conserve assim, em nome de Jesus. E os meus outros filhos, o Thales e a Agatha, não moram comigo, moram com a avó. Mas a guarda é do pai. Por que a guarda é do pai? Vou explicar. Quando o pai do meu filho me deixou, ele entrou na justiça contra mim pra pedir a guarda. E nessa petição de guarda, ele foi atrás da minha mãe, junto com a minha mãe, que ficou a favor dele na justiça para eu perder a guarda do meu filho. E vou falar, foi bem doloroso, sabe? Na época eu fiquei bem desorientada. Eu não tive muita instrução, nem familiar, nem amigavelmente. Eu não tive ninguém que me instruísse, pudesse me ajudar na época.
Recebendo então essa intimação aí desse pedido de guarda, eu enfurecida, desesperada, louca, fui na casa dos avós do meu filho, pulei o muro. Nessa época eu tinha acho que 16 anos, fui bem novinha. Fui tentar roubar meu filho escondido e nessa ele deve ter... A ex-sogra sentiu, né, que tinha alguém na casa e ela veio atrás de mim e pensa, fuzuê tava armado. Acabei agredindo a avó do meu filho, o vô, chamaram a polícia, fui parar na delegacia, enfim. Acabei perdendo a guarda dele por desequilíbrio emocional. Eu só sei que isso ajudou para que eu perdesse a guarda dele, né? O meu desequilíbrio e a minha agressividade na época. Então, daí foi aonde desencadeou muitos outros problemas na minha vida, porque como a Bíblia diz, um abismo puxa o outro, e nisso foi vindo a minha bola de neve de problemas. Não bebia, comecei a beber, desse jeito assim, muito desorientado, me desencadeou a depressão, que veio a fibromialgia, quase morri, tentei tirar minha vida várias vezes. E assim, achava que não tinha futuro pra mim mais, que não tinha mais possibilidades de eu ter uma vida feliz. Aí, debilitada numa cama, que foi quando eu descobri que eu tava com fibromialgia, eu chorava muito, eu pedia pra Deus, será que eu não ia poder realizar o meu sonho de ser caminhoneira? Porque eu não ia ter forças pra conduzir um caminhão, né? Porque eu perdi a minha força, meus cabelos caíram muito e eu fiquei totalmente desfalecida, eu só chorava muito. Eu fiquei emocionalmente assim muito fragilizada, o meu sistema nervoso, ele não respondia mais o meu corpo, então eu fiquei sem andar. Quando andava era com muita dificuldade, muita dor, devido a tudo que eu passei. Eu tive que ouvir muitas pessoas dizer que eu abandonei os meus filhos, que eu não era uma boa mãe, que uma galinha, essa frase é citada pela minha mãe, que uma galinha tinha mais amor pelos pintinhos dela do que eu pelos meus filhos. Tudo coisas pra me machucar, pra me ferir, pra me envergonhar, sabe? E assim, eu não gosto de falar porque eu não sou uma pessoa vítima da natureza da vida. Eu não me vitimizei perante tudo que eu passei, mas eu superei o que eu passei. Eu ouvi a minha mãe uma vez dizer, ao invés de me elogiar no dia do meu aniversário, quando eu fui completar acho que 18 ou 19 anos, ela encheu a boca de orgulho pra dizer que me mandou embora de casa quando eu fiz 15 anos, pra mim aprender a viver. Que foi por causa da dor que eu aprendi a ser forte e que eu aprendi a viver. Pra aprender a viver, ela teve que me mandar embora de casa. Tudo porque pedi pra ela deixar eu sair com umas amigas e ela não deixou, e eu peguei e fui escondida. Pulei a janela e fui escondida. E além de pular a janela, que tinha grade, eu cerrei a grade. Olha pra vocês verem. Eu quis afrontar minha mãe e dizer que eu ia sim. Cerrei as grades, abri, pulei, fechei, encaixei a grade de volta e ó, por aqui. Ela deu falta de mim à noite, foi me ver na cama e eu não estava mais lá. Então ela acordou, era meia-noite, eu cheguei em casa. Me lembro como se fosse ontem. Ela disse assim: se você gosta de ficar na rua, pois a partir de hoje você vai ficar na rua, porque aqui dentro de casa você não entra mais. Aí foi aonde tudo isso que eu contei aconteceu comigo. Enfim, tá vendo que quem planta colhe? Eu não julgo a minha mãe pelo que ela fez comigo. Talvez a vida dela foi assim, né? E ela fez comigo. E ainda bem que foi comigo, porque se fosse com os meus outros irmãos, eles não aguentariam sofrer tanto como eu sofri. Com o meu irmão e a minha irmã foi diferente. Mas eu tenho orgulho de quem eu me tornei. Tenho orgulho da minha mãe. Sempre falei que quando eu crescesse eu seria igual ela. E assim, foi muito doloroso pra mim. Ouvir coisas que eu não ia vencer na vida, que eu não seria nada, que um grão de areia valia mais do que eu era uma pessoa sem valor, enfim. E muitas dessas coisas eu ouvi foi mesmo do seio familiar.
E foi muito triste, bem doloroso. Pra até hoje, com 28 anos, eu ouvi pessoas em falar pra mim que eu não amo os meus filhos e como que eu pude ter uma vida tão feliz longe deles. Não foi feliz. Eu não fui essa pessoa que vocês estão vendo hoje sempre. Eu tive os meus momentos de lona. Eu tive os meus momentos em que eu olhava para o céu e falava: Deus, por que que eu nasci para sofrer? Por que que eu nasci para sofrer? E um dia Deus falou comigo. Um dia Deus falou comigo, inclusive, tá até aqui, que ontem eu tava relembrando esse dia que Deus falou comigo e mostrei pro Lucas. Tá lá em Atos 9, 15, capítulo 9, versículo 15, o que Deus falou comigo um dia. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vou falar. Eu nunca esqueci esse versículo. Isso nunca saiu do meu coração. E aquele dia eu pude entender o porquê que eu tive que passar tudo que eu passei na minha vida pra hoje eu ser quem eu sou. Hoje, vou falar, não é fácil. Eu sinto falta dos meus filhos, eu sinto saudade deles, inclusive do Thalisson. O Thalisson foi tirado de mim, ele tinha 6 meses. E eu nunca tive o contato com ele. Todas as vezes que eu ia visitá-lo era um pé de briga, eu era expulsa da casa. Se eu quisesse ver, eu tinha que ficar no portão. Muitas vezes ficava na calçada da casa, brincando com ele. E aquilo era muito humilhante pra mim. Mas eu nunca deixei de demonstrar a ele o meu amor. Sempre que pude, dava um brinquedo e tal. Passeava. E muitas das vezes ele foi comprado pelo pai dele, com presentes e passeios, coisas que eu não poderia fazer por ele naquela época. E ele acabava ficando com o pai, deixando de vir comigo, né? No meu fim de semana, porque o pai comprava ele, que hoje sabemos que é alienação parental. E nisso eu fui perdendo a chance de vê-lo, de poder ficar com ele. Aí também me envolvi na estrada, né? Com o caminhão, casei com um caminhoneiro, e aí vivia mais viajando. E os meus dias, devido a toda aquela chateação que eu passava, quando eu ia visitá-lo, eu acabei deixando, porque toda vez que eu ia lá era um sofrimento, toda vez que eu ia lá era muito triste pra mim, angustiante. Então eu parei de pensar, um dia meu filho vai crescer e ele vai saber a verdade. Hoje meu filho tem 11 anos, ele reconhece a mãe dele. Hoje ninguém fala mal de mim pros meus filhos, porque se falar eles vão ouvir. Os meus filhos reconhecem a mãe que eles têm e sabem que muitas das coisas que foram faladas contra mim pra eles que eram mentira. Então, eu quero dizer pra vocês aqui, nunca julgue uma pessoa sem antes conhecer a história dela, tá? Nunca julgue uma pessoa. A minha filha mais nova, eu passei a guarda dela pra avó, porque também, de novo, quiseram entrar na justiça contra mim e eu já, sem cabeça pra aquilo tudo, eu acabei deixando a guarda. E a minha filha vive muito bem, os meus filhos vivem muito bem. E eu não poderia dar para os meus filhos o que eles têm hoje, com a família paterna. Porque eu não tive estrutura familiar nenhuma, eu tive que lutar para sobreviver. A Thalia tinha que ficar com um e com o outro, sabe? Tinha que ficar pedindo favor para as pessoas para cuidarem dela. A Thalia não foi uma criança fácil, tá? Não foi devido, né, aos traumas e tudo desde a gravidez. Então, era muito difícil lidar com ela. E assim, a gente sabe, né, os problemas que traz uma criança que veio dessa forma, né, ao mundo. E não foi fácil. Hoje eu faço a psicanálise para poder ajudar pessoas e me ajudar e ajudar meus filhos também, inclusive a Thalia, porque não é fácil, gente. Não é fácil. A gente tem que ter uma maturidade emocional, a gente tem que conhecer, tem que entender as coisas. E a psicanálise, ela é vinculada com a palavra de Deus, porque o Instituto Fazendo a Diferença é cristão. E eu tenho muito a agradecer. Acabou a luz, Thalia? Acabou, né?
Acabou a energia aqui. Ah, voltou. Voltou. Então, eu vou falar mais uma vez pra vocês, não julguem uma pessoa sem conhecer a história dela. Muitas mães aí, guerreiras, assim como eu, que tem que trabalhar e tem que deixar seu filho com alguém pra poder correr atrás do sustento ou melhorar de vida. Hoje, se eu tô aqui tendo tudo que eu tenho hoje, eu creio que Deus olhou por mim. Eu espero muito que seja isso, porque eu tô muito bem, a Thalia tá muito bem. Os meus outros filhos também estão bem com a avó deles. E assim, não julga não, gente. Não julga uma pessoa sem antes conhecer, sabe? Porque às vezes você acaba ferindo uma pessoa sem conhecer a história dela. Então, aquele ditado que a Ângela Strino diz é muito verídico, né? Não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. E um outro que eu amo demais, e esse sim eu carrego pra minha vida, é que ninguém alcança o sucesso sem cicatrizes. Porque pra gente ser forte e pra gente se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro, a gente tem que ter passado por algo parecido, para que a gente possa dar uma palavra de conforto, para que a gente possa entender. Muitas pessoas, mas você expõe demais a sua vida, você fala demais. Só que hoje eu vejo que muitas pessoas enxergaram quem são através da minha vida. Muitas mulheres se sentiram capacitadas a vencer e a se reerguer na vida porque me acompanharam através do Instagram, outras pessoalmente que puderam conhecer a minha história. Então eu falo pra você que tem uma história de vida parecida com a minha ou acha que é pior que a minha, usa a sua história, o seu testemunho de vida para curar outras pessoas, tá bom? E sempre fale com amor, porque apesar de eu ser uma pessoa de um temperamento sanguíneo, eu já feri pessoas também que eu amava com palavras, porque pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então eu tive o privilégio e a oportunidade de pedir perdão para as pessoas que eu também magoei. Perdoei a minha mãe, os meus irmãos, as pessoas que na época eu achava que deveriam me dar mais amor, mas me feriram. E hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou, porque eu só sou a pessoa que sou por causa do passado que eu tive, pelo que eu passei. E assim, a minha mãe é uma mulher muito guerreira. Ela trabalhou muito pra ser o que ela é hoje, pra ter cuidado da gente da forma como ela achava melhor. Ela achou melhor deixar com a minha avó. E eu sou muito grata por ter sido cuidada pela minha avó e pelo meu pai de criação, né? Que é ele é meu avô, mas eu chamo de pai até hoje. Porque eles me ensinaram muitas coisas. Minha avó me ensinou a cozinhar, uma coisa que eu amo hoje é cozinhar. Meu pai me ensinou a não ter vergonha de trabalhar. A minha avó me levava para vender pamonha, né, de carriola, na rua, batendo palminha na casa dos outros e quando dava na casa dos colegas. Meu Deus, era horrível, tinha muita vergonha. E hoje eu não tenho vergonha. Hoje de tudo, igual vocês estão vendo, de tudo eu sei fazer um pouco. Não sou a melhor pessoa do mundo, mas estou em busca de um dia poder ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa que lutou para chegar onde chegou, porque eu ainda quero ser uma pessoa muito influente, eu quero um dia poder ser palestrante. Embora eu comecei a fazer a psicanálise pra mim, né? Pra minha família, pra eu me entender, entender as pessoas do meu convívio. Mas quem sabe, né? Juntando tudo que eu tenho até hoje, tenho vários cursos, muitas coisas que eu busquei. Porque eu decidi sair daquele abismo que eu me encontrava. Aí foi na palavra de Deus. Tá aqui a minha Bíblia toda já judiadinha, toda marcada. Porque se não é a palavra de Deus, não tem como a gente sobreviver. A angústia é muito grande. E todos nós, cada ser humano, tem um vazio dentro da gente que só tem uma pessoa que pode preencher. E essa pessoa chama Jesus Cristo, através do Espírito Santo e da palavra, que vai suprir essa carência que a gente carrega dentro da gente. Então, é isso um pouquinho do que eu passei.
Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês possam compreender. Amem mais e julguem menos. Não julgue a pessoa sem conhecê-la, né? Ninguém sabe aí as pedrinhas que tinha dentro do sapato um dos outros, que ele teve que percorrer o caminho da vida, tá bom? E eu levo sempre comigo a frase de vamos conquistar o mundo, porque a vida só é dura pra quem é mole. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, me sinto muito realizada com a família que Deus me presenteou. A minha filha hoje é uma bênção de Deus na minha vida. Cada dia que passa a gente se torna assim mais amiga. Eu e a Thalia, ela tá crescendo. Ela não é uma pessoa frustrada, pelo menos agora não mais. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né, a lidar com as diferenças e é isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Busquem o melhor caminho a ser trilhado, tá bom? Porque só você pode mudar a sua vida. Ninguém vai mudar por você. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, levanta, vai, caminha, porque enquanto a vida há esperança, tá bom? Beijo, beijo. Espero que tenham gostado. Tchauzinho, até o próximo vídeo.